Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Hebreus capítulo 11, verso 7, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Eu vou ler mais uma vez uma parte do texto. Pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Vamos orar. Pai querido e maravilhoso, fala conosco, Deus amado, nessa noite, pelo poder da tua palavra. Fala com o teu povo, com a tua igreja, com aqueles que estão aqui presentes, e também com todos aqueles que nos assistem por essa transmissão. Meu Deus, alcança o teu povo, a tua igreja, pelo poder da tua palavra. Eu clamo a ti nesse momento que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos, para louvor e glória do teu nome. Que o Senhor libere ao teu povo a edificação, o conhecimento, o entendimento, a graça, a sabedoria, tudo que a tua igreja, o teu povo precisa para receber essa palavra. Que essa palavra caia como em terra boa, como uma semente semeada em terra boa, e produza 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, produza grandes efeitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode tomar o seu assento. Você em casa também pode se assentar agora também. Glória a Deus. Meus irmãos, a confiança é algo necessário. Confiar em Deus é extremamente necessário para você viver uma vida de vitórias, para você viver uma vida de bênção. Recebe essa palavra na tua vida, escuta. Confiar em Deus é necessário para que você viva uma vida de vitórias. Essa palavra, só esse detalhe, ela é uma chave que vira bênçãos, vitória na tua vida, se você pegar essa palavra. Quando nós confiamos em Deus, nós passamos a viver de uma forma que agrada a Ele. Nós passamos a viver de uma forma que engrandece o nome dEle. A confiança em Deus é algo que Ele espera de nós. A Bíblia nos mostra na carta aos Hebreus, do capítulo de número 11, o capítulo inteiro, inclusive fica como lição de casa para você, com mais calma na sua casa, você lê lá, estuda o capítulo 11, medita o capítulo 11 inteiro da carta aos Hebreus. Estuda um pouquinho o 12, porque o 12 é uma continuação também do 11. O 12 fala sobre nós, o 11 fala sobre eles, o 11 fala dos exemplos, o 12 fala de nós que temos que usar os exemplos. O capítulo 11 todo relata homens, pessoas que pela fé venceram, pela fé agradaram a Deus porque confiaram. Homens que colocaram toda a sua confiança em Deus e tiveram êxito, tiveram vitória. Para explicar melhor, para nós entendermos melhor, há um capítulo todo da carta aos Hebreus, capítulo 11, somente para que eu e você utilize como exemplo, utilize como base para a nossa fé.
para que nós possamos acreditar, assim como eles acreditaram e receberam vitórias, assim também possamos acreditar e receber também. A Bíblia mostra que Noé, ele recebeu de Deus uma palavra. Deus o advertiu a respeito de coisas que nunca ainda haviam acontecido. Deus falou para ele algumas coisas que iriam acontecer, como o dilúvio, que nunca tinha ainda acontecido. Irmãos, muitas vezes nós recebemos edificação na fé por vitórias que outros receberam. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que de repente passam a acreditar que Deus pode libertar ela da droga, das drogas, dos vícios, do álcool, porque ouviram falar que outros receberam vitória. Então você ouve falar que o outro irmão foi liberto das drogas, a outra mulher foi liberta das drogas, fulano de tal foi liberto do álcool, dos vícios, hoje é uma nova pessoa, foi transformada. Então, com base na história de alguém, você recebe um testemunho, um exemplo de fé, e você passa a confiar, a acreditar que Deus pode fazer com você também, do mesmo jeito que fez com outros. E isso também envolve muitas áreas. Pessoas que de repente receberam um diagnóstico negativo médico, desenganada pela medicina, os médicos disseram que não tem jeito, a medicina não encontrou a cura, e de repente a pessoa confiou em Deus, foi curada de um câncer, foi curada de uma doença que para a medicina é incurável, não há remédio para isso, só há tratamento paliativo, tratamento contínuo, mas não há um remédio para cura exata, e a pessoa confiou, recebeu o milagre, foi curada, e você ouve a história dela, e você passa a acreditar que também pode acontecer com você. Porque você tem por perto pessoas que você está vendo, que receberam milagres sobre a vida dela. Isso são exemplos de fé, que nós recebemos, ouvimos, e passamos a confiar até mais em Deus. Passamos a acreditar que Deus pode fazer conosco, porque um dia Ele já fez com alguém. Estamos vendo a pessoa, estamos vendo o milagre acontecer. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, muitos passaram a acreditar em Jesus ao ver Lázaro. Ele era o próprio milagre andando sobre a terra. Era aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Já fazia 4 dias que estava morto. As minhas irmãs estavam acreditando. As irmãs disseram: se o Senhor tivesse chegado aqui, Ele não teria morrido. Elas sabiam que Ele era poderoso para curar de doenças. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. O que elas queriam dizer é: com certeza a doença o Senhor teria curado, o Senhor já curou a tantos, o Senhor que teria curado também. Mas elas não entendiam, não conheciam ainda o Jesus que tem o poder da vida. E Jesus disse: se você crer, tudo é possível ao que crer. Removam a pedra. Quando Jesus disse removam a pedra, elas disseram: mas mestre, o corpo já cheira mal, já está há 4 dias. Jesus novamente advertiu: eu não vos disse que se crer verás a glória de Deus? Removam a pedra. Essa pedra ela traz para nós um princípio de incredulidade. Algumas coisas que estão no meio do nosso caminho nos impediram de viver o milagre, porque não acreditamos o quanto deveríamos acreditar, não confiamos o quanto deveríamos confiar, não temos a fé para viver os milagres que precisamos viver, porque há pedras da incredulidade, da dúvida, da incerteza no meio da nossa história, no meio do nosso caminho, impedindo de viver os milagres que a gente tem para viver. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: remove a pedra, irmão. Você na sua casa aí, remove a pedra, irmão. Não importa qual é a sua justificativa, não importa aquilo que você diga, mas pastor, já faz 4 dias que está morto. Não importa o que você acha, não importa a circunstância. Se a palavra dele é remove a pedra, então remove, irmão. Se a palavra de Deus é acredite, então acredite. Se a palavra de Deus é pare com a incredulidade, pare com as incertezas, com a dúvida, então pare. Obedeça, aleluia. A Bíblia nos mostra que Noé não teve nenhum exemplo de fé. Noé não teve ninguém para poder... Não, Deus pediu certa vez para o irmão lá construir uma arca. Ele construiu e deu certo para ele, então vai dar certo para mim também. Não tinha exemplo nenhum. Noé não tinha alguém para poder usar como experiência, como base para a sua fé. Deu certo na vida do irmão, então vai dar certo na minha família também, vai dar certo para a minha vida também. Deus o advertiu a respeito de coisas que nunca ainda haviam acontecido.
Não tinha um para contar uma história parecida que deu certo comigo. Noé não tinha base de ninguém. Era só a palavra de Deus para ele, para lhe dar confiança. O que falta para muitos de nós é isso. De repente Deus já liberou a palavra, Deus já liberou a vitória, e de repente estamos procurando alguma base para a gente confiar. Tem muita gente procurando um amuleto para poder basear a sua fé. Tem muita gente baseando a sua fé numa pulseirinha no braço, numa correntinha no pescoço, numa estátua de um Jesus crucificado, o corpo todo arrebentado ali numa cruz, uma imagem de gesso, prata, ouro, ferro, bronze, não importa o que seja. Tem muita gente baseando numa foto guardada na carteira, porque ganhou da vovó, ganhou de não sei quem, e deu sorte, e aquilo lá parece que é a bênção. Muita gente baseada em alguma coisa para poder ver, para poder acreditar. Muita gente pegando pezinho de coelho, colocando na bolsa porque vai dar sorte. Por que pro coelho não deu, perdeu o pé? Tem muita gente colocando ferradura em cima da porta porque vai dar certo. Trevinho de 4 folhas debaixo da meia, não sei na onde, na carteira, na bolsa, porque vai dar certo. Eu e você não precisamos de alguma coisa para poder dar certo. O que precisamos é a fé. Aleluia! Simplesmente a fé. Somente a fé. Nada mais além da fé. Eu sei que para muitos é difícil de entender, porque de repente a gente veio de uma criação, de tradição familiar, religiosa, baseada em crer naquilo que se pega, naquilo que se vê. Tem muita gente que tem dificuldade para orar, Dani, a Deus, fechando os olhos e orar, porque ela está acostumada a orar olhando para uma estátua, para uma imagem, para um santuário. Tem muita gente que foi criada com a vida toda assim, e hoje tem a dificuldade de viver pela fé. E a minha, sua Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, olha o que diz a Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós cremos em Deus, mesmo sem vê-lo. Certa vez Jesus apareceu para os discípulos. Escuta, Jesus apareceu para os discípulos depois de ter ressuscitado. Eles acreditaram, mas teve um lá que é conhecido como aquele Tomé, aquele que não acreditava. Tomé disse assim: eu só acredito vendo, me deixa tocar. Jesus disse: vem, Tomé, toca. E Tomé tocou, e Tomé começou a glorificar a Deus, dizendo: agora sim eu vejo. Sabe o que Jesus disse para ele? Bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas crerão. Sabe de quem Jesus estava falando? Da minha vida e da sua vida. Felizes, bem-aventurados significam felizes. Felizes serão aqueles que não estarão vendo, mas estarão acreditando, Tomé. Felizes serão aqueles que não vão ter essa base de exemplo para como você teve, como você tocou, como você viu. Felizes serão aqueles que não vão ver, mas vão acreditar. Esses serão os felizes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar que na mão dele está o controle, na mão dele está o poder para resolver tudo, na mão dele está toda a situação. Nós temos que confiar que na mão do Senhor está o poder para resolver tudo. Noé confiou quando Deus lhe advertiu a respeito de coisas que nunca ainda havia acontecido. Deu a ele uma direção para construir uma arca para salvar a ele e também toda a sua família. E Noé venceu por quê? Ele obedeceu. Uma palavra de Deus foi o suficiente para aquele homem trabalhar durante anos, construindo algo que ele nem sabia direito para que servia, nem sabia direito como é que ia acontecer. Deus deu a ele as medidas, Deus deu a ele a madeira, a direção, como seria, e ele confiou e começou a trabalhar. Ele confiou e começou a viver aquilo a qual ele começou a viver da parte de Deus, como Deus deu direção para ele para viver. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, confia na palavra de Deus, meu irmão. Fala assim para o seu irmão: ela é tudo o que você precisa. Noé não tinha exemplo nenhum e confiou. Quando
Quando nós entendemos que na mão do Senhor está o controle, tudo fica diferente. Certa vez, conta-se uma história que havia um menino, que ele estava num avião, e de repente no meio do voo, aquele avião passa por uma turbulência forte, e aquele avião começa a chacoalhar, começa a balançar, e de repente de lá vem a mensagem de dentro, o copiloto anuncia a todos que estão a bordo: mantenham os cintos afivelados, os cintos firmes, a posição na sua poltrona, guarde o seu tablet, notebook, guarde e segure os seus aparelhos, dispositivo móvel pequeno, e estamos passando por uma turbulência, o avião chacoalhando, e as pessoas começam a ficar desesperadas, as luzes começam a piscar, e as pessoas começam a gritar, a ficar desesperadas, ansiosas, umas com medo, outras nervosas, tensas, preocupadas, angustiadas, uns gritavam, outros choravam, e aquele menino sentado tranquilo. Quando passa a turbulência, a pessoa sentada ao lado do menino diz para ele, todo mundo desesperado, pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas nervosas, tensas, angustiadas, e você tranquilo, e você não deu um grito, você não se apavorou. Por quê? E aquele menino respondeu: porque o meu pai é o piloto. Quando nós temos a confiança, as coisas mudam. Quando um voo passa por uma turbulência, escute, quando um avião passa por uma turbulência, as pessoas que estão a bordo, elas não podem fazer nada. Tem pessoas que choram, pessoas gritam, outros olham, ficam preocupados, levantam a cabeça, achando que vai acontecer. Mas a preocupação não resolve o problema, a turbulência. O nervosismo não resolve a turbulência, o choro também não, os gritos também não, a preocupação, o medo, nada disso resolve a turbulência. O único que tem o poder para atravessar a turbulência, para fazer com que aquele voo fique tranquilo, é o piloto. Só ele tem o controle nas suas mãos. A nossa vida é assim também. Às vezes a gente passa por turbulência, alguns ficam preocupados, outros ficam desesperados, outros choram, outros gritam, outros tomam atitudes desesperadoras. Já querem acionar a saída de emergência, já querem abrir a porta, já querem pular e querem... Nada disso resolve a turbulência. A turbulência está na mão do piloto. Nesse momento que estamos aqui agora, são exatamente 9 horas e 15 minutos. Talvez haja no ar algum voo por aí. Algum avião deve estar voando nesse momento, em algum lugar do mundo, atravessando o céu aí. Em algum lugar pode ter algum avião passando por uma turbulência. Dificilmente você ouve falar que um avião caiu por causa de uma turbulência. Normalmente os aviões caem por falha mecânica, falta de combustível, falha humana, mas dificilmente por causa de uma turbulência. Muitos e muitos voos que você nem ouviu falar, e eu também não, já passaram por turbulência e de repente se estabiliza novamente. Tem muitos voos que a turbulência somente faz parte de um trajeto. Ainda que o piloto não vá em direção à turbulência, ele nem sabe que vai passar. Mas de repente no ar há uma turbulência chegando, ele percebe, é detectado e ele aciona todos que estão a bordo. Há uma turbulência a caminho. Se preparem, coloquem os seus cintos, se preparem. Mas o normal de qualquer voo é, após a turbulência, volta a ficar tudo tranquilo de novo. Escuta, na mão de quem está o comando? Se você colocou a tua vida na mão de Deus, se você colocou a tua casa na mão de Deus, se você colocou o teu coração na mão de Deus, teus filhos na mão de Deus, ainda que passe por alguma turbulência no meio do caminho, tenha calma, não se desespere. Tem gente que no meio da turbulência consegue até dormir, nem acordam, passa pela turbulência, e quando chega lá embaixo, pousou o avião, foi tudo bem o avião, é você que não viu a turbulência. Verdade, teve. Você que não viu porque estava dormindo. Independente se está dormindo, se está nervoso, se está cansado, se está gritando, se está chorando, se está desesperado, a turbulência ela passa de qualquer jeito. O detalhe é, coloca na mão do piloto, coloca a tua vida na mão de Deus, deixa Ele governar, deixa Ele dirigir, deixa Ele pegar realmente na mão o controle e levar a direção. Quem está entendendo, diga amém. Não é o seu choro que muda a turbulência.
detalhe interessante de um avião é que as pessoas podem até gritar, o piloto não ouve nada. Além de ter uma cabine fechada, isolada, além de ter o barulho das turbinas, um fone de ouvido na orelha dele. Talvez se você falar alguma coisa aí, o irmão, se estivesse com o fone de ouvido agora, não vai ouvir nada. O detalhe, entre nós e o nosso Deus, é que quando a gente ora, Ele ouve. Quando a gente fala com o nosso Deus que está no piloto, Ele ouve tudo. Ele ouve o meu choro, Ele ouve o meu gemido, Ele ouve o meu desespero, Ele ouve o meu clamor. Alguns desesperam, outros choram, outros gritam, outros passam tranquilos. O detalhe é, acredite, está na mão dele o piloto, está na mão dele o controle. É Ele que vai nos levar aonde a gente precisa chegar. Se você tiver confiança em Deus, se você tiver confiança no piloto da tua vida, se você sair do controle, o importante é isso. Não queira pilotar o avião que você não sabe pilotar. Já imaginou você entrando num avião agora e você indo para o piloto? Você vai olhar para aquele monte de botão, aquele monte de luzes, aquele monte de negócio, e você vai achar que é um videogame, mas não tem nada a ver. Agora é sério. É você que vai levantar o voo. É você que vai pilotar aquilo lá. E agora todos aqueles passageiros estão na sua mão. Como é que você faz? O que é que você vai fazer? Provavelmente, eu particularmente vou dizer, eu não sei pilotar isso aqui. Eu prefiro que venha um piloto. Eu confio nele, que ele estudou, ele se preparou, ele sabe, ele está acostumado a fazer isso. Eu não vou nem tentar. Se eu tentar, pode acontecer uma tragédia. Tem muita gente tentando pilotar a vida e está acontecendo uma tragédia porque ainda não colocou a vida na mão de quem sabe governar a vida. O único que tem o poder, sabe de tudo, do que nós precisamos, é Ele. Aquele que fabricou, aquele que criou, você acha que Ele não sabe como que faz as coisas? Aquele que me criou, aquele que te criou, você acha que Ele não sabe o que é que você precisa, o que é que eu preciso? A Bíblia chega a dizer que antes da gente pedir alguma coisa a Ele, Ele já sabe do que a gente precisa, irmã Sandra. Antes da gente pedir. Antes da gente fazer uma oração pedindo algo, irmão Renan, Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe o que a gente necessita. Ele conhece tudo. Então para de querer pilotar a tua vida. Para de querer entrar no comando que você não deveria estar. Vai para trás. Vai lá na área de passageiro. Deixa Ele pilotar a tua vida. Você vai ver. Você vai alcançar altos voos. Você vai ir longe. Porque Ele que conhece tudo é quem está no comando. Olha para o teu irmão e fala assim, ó. Chega de tentar fazer o que você não sabe, irmão. Fala assim para o seu irmão. É hora de assumir que você não tem o controle. Alguém aqui já fez algum erro na vida? Aqueles que não levantou a mão, cuidado, vai abrir uma asa na costa dele daqui a pouco. 1, 2, 3, cuidado. Não tem anjo aqui, irmão? Não tem. Anjinhos aqui, os perfeitos, não tem aqui, não está aqui. Talvez tenha alguma outra igreja por aí. Eu nem quero conhecer essa igreja. Aqui não tem, são homens e mulheres imperfeitos. Temos os anjos que acampam ao nosso redor, mas não é deles que eu estou falando de nós mesmos aqui, seres humanos. Escuta, erramos, falhamos. E quantas vezes de repente a gente falha e a gente vem até a igreja, coloca a nossa vida na mão de Deus. Mas daí Deus clareia para nós, a gente recebe mais sabedoria, a gente passa a ser mais inteligente, parece, do que a gente era. A gente é liberto agora, a gente não faz mais as coisas que fazia. A gente passa a viver uma vida abençoada, agraciada por Deus. E a gente acha que agora, porque sabemos um pouco melhor, porque lemos um pouco de Bíblia, porque entendemos um pouco melhor, podemos pilotar. Mas não. Não é o quanto você vai saber que te torna piloto. Não é o quanto você já conhece agora que te torna piloto. E também não é o quantas viagens você faz que te torna também um piloto. Sempre somos os passageiros. Ele deve continuar no comando. Não queira assumir aquilo que você não consegue assumir. Pastor, mas eu já tenho 30 anos na igreja. Pode ter 100, pode ter até 200 Highlander.
pode ter 300 anos, não importa quanto tempo você tenha, não é isso que te torna um piloto. E quanto mais tempo temos, deveríamos confiar ainda mais. Deveríamos entender que na verdade é na mão dele que deve estar o comando. E quanto mais sei sobre ele, mais eu sei que eu nada sei. Quanto mais eu o conheço, mais eu percebo que nada eu conheço. E quanto mais eu o procuro, mais eu percebo que parece que eu tento chegar perto, mas eu ainda estou longe. Eu preciso ir mais perto ainda. Que eu e você possa dar um passo para trás nessa noite, e com fé no nosso coração, colocar nossa vida no controle de Deus e obedecer. Noé obedeceu, foi abençoado por isso, porque obedeceu, fez aquilo que Deus falou, simplesmente assim. Quando eu e você confiamos, obedecemos, fazemos o que Deus falou, tudo muda. Nós passamos a viver uma vida de vitória que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, chega de se arriscar nesses voos aí, irmão. Fala assim, ó, uma hora ou outra vai dar problema isso aí. Vai dar problema, irmão. Chega. Coloca na mão de Deus. Ele é quem sabe. Ele é quem comanda. Ele é quem conhece. Na mão de Deus está todo o controle. Sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus capítulo 11, versículo 2, eu vou ler. Ou melhor, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus não usou nada. Isso aqui, estou percebendo que já existe isso aqui, então eu vou fazer algo meio parecido, uma cópia. Não. Deus criou algo que nunca existiu antes. Deus formou o universo, o sustenta pela sua destra, pela sua mão poderosa, pelo seu governo poderoso. Ele continua sustentando tudo. Você acha que a minha vida é a sua vida? Deus não sabe do que a gente precisa? Você acha que a minha vida é a sua vida? Deus não sabe do que a gente necessita? Você acha que a minha vida é a sua vida? Deus criou simplesmente para nos deixar jogados ao vento? Não. Deus tem propósitos, tem algo especial para fazer, mas tudo depende se você entender o seu lugar. O meu lugar não é no comando. O meu lugar é de passageiro. Eu tenho que entender bem aonde é o meu lugar, porque assim eu vou conseguir subir, vou conseguir pousar, vou conseguir chegar aonde Ele quer. Aonde Ele quer. Aonde Ele quer. Não está na minha mão, está na mão dEle. É Ele que decide. Os passageiros, quando entram no avião, somente para encerrar, entram de repente com destino a tal aeroporto. Mas se o piloto quiser mudar a rota, quem está lá dentro vai entender o quê? Quem está lá dentro vai saber, eu estou percebendo que mudou a rota. Estou percebendo que virou para esse lado aqui, na verdade, sabe de nada. Quem que vai saber que mudou a rota não conhece nada. Quem conhece é ele, quem conhece é o piloto. Se ele falar, na hora que pousou, abriu as portas, você desceu, você vai achar que está onde você pagou para estar. E de repente você começa alguns passos, você vê lá, escrito Fortaleza, e você estava indo para Brasília, irmão. Está escrito Fortaleza. Aí que você vai perceber o sol estralando 40 graus e os irmãos, oxente, chega para cá. Aí você vai perceber que você não está em Brasília. Meus irmãos, deixa na mão de Deus o controle. Amém, povo de Deus? Deixa na mão de Deus o controle. Se Ele falar que é para lá, a gente vai para lá. Se Ele falar que é para o outro lado, a gente vai para o outro lado, em nome de Jesus. Porque o que convém é seguir a vontade dEle, não a nossa. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Se coloque de pé no seu lugar. Deus me deu essa palavra no meio de uma turbulência. Enquanto uns estavam com a cabecinha desesperada, enquanto uns estavam com medo, desesperados, nervosos ali, eu estava anotando uma pregação, anotando uma mensagem.
entendendo que na mão dele estava o controle. E Deus me dando uma palavra em meio a uma turbulência. A minha esposa dormindo do meu lado, nem viu nada. Uns ficam desesperados, outros dormem. Outros anotam uma pregação. As turbulências a gente vai passar, irmão, mas a gente vai atravessar ela. Chega do outro lado, estabiliza, fica tranquilo. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, dá uma balançada na tua vida. Fala para ele assim, ó, se der uma balançada na tua vida. Fala para ele assim, ó, se a turbulência chegar, não se apavore. O piloto continua lá. A gente vai passar. Amém, povo de Deus? A gente vai passar. Daqui a pouco ficou tudo tranquilo, tudo normal. Pouso tranquilo, tudo normal. A gente vai passar. Em nome de Jesus. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou ter chegado. Deus vai te abençoar de uma forma muito especial. O detalhe está em você confiar. Cadê aqueles que confiam? Cadê aqueles que confiam no Senhor?